Olá, estamos aqui para mais um novo programa Viva Mais Feliz com o Dr. Sato. Uma boa noite a todos e que façamos desse dia, desta entrevista muito especial. Façamos momentos de alegria, momentos de felicidade. É isso que nós estamos buscando todos os dias de nossas vidas. Estou aqui hoje com a doutora Denilda. Doutora Denilda, grande estudiosa na medicina. Ela é especialista em ginecologia obstetrícia e dentro da ginecologia obstetrícia também ela faz uma subespecialidade chamada medicina fetal. Através dos estudos ultrassonográficos, ela compartilha esse conhecimento chamado medicina fetal. Boa noite, doutora Denilda. Boa noite, doutor Sato, e boa noite, nossos ouvintes também. Hoje, nós estamos aqui para explicar para a população momentos de felicidades de um casal. Ah, sim. Quando o casal começa a formar a sua família, é óbvio que dentro deste compartilhamento amoroso entre o casal, está lá dentro deles aquele projeto de ampliar a família, vamos dizer assim, que é trazer ao mundo mais um membro para aquela família que está se iniciando, né? O casal, que são os filhos. Da mesma forma que nós tivemos esse passado. Sim, né? claro. Cada um teve esse passado. E, nesse sentido, como é que você, durante esse trabalho que você veio exercendo de trazer tantas crianças ao mundo, auxiliando as mamães durante o pré-natal, durante a gestação, durante o trabalho de parto propriamente dito e durante o nascimento? Qual é a sua sensação que você descreve hoje? Não nos primeiros dias, mas hoje. Como é que você resume esta sensação que você dessa experiência que você teve até hoje? É assim, geralmente nós obstetras, ginecologistas, somos procurados em dois momentos. Um, naquele casal que vai fazer todo um acompanhamento antes de pensar em ter uma gestação. Ou seja, são os exames pré-nupciais. Tem casais que preferem fazer, né? Porque eles querem ver se a saúde deles, a saúde física está boa, se a gestação pode ter algum problema. Então, o casal vem se aconselhar. Existem alguns casais, eles fazem um aconselhamento antes da gestação. Então, nós dividimos nesses casais, ou nessa mulher que vai e faz o aconselhamento pré-natal, e tem aquelas que já chegam gestantes para fazer o próprio pré-natal, certo? Então, na minha experiência, nós dividimos nesses dois grupos. Ou seja, aquele grupo que vai fazer o acompanhamento pré-natal, o pré-nupcial, aliás, pré-nupcial, ele quer fazer todos os exames de sangue necessários para ver se tem alguma possibilidade naquele momento eles terem alguma DST, se eles podem ter algum problema genético. Muitas vezes esses casais já trazem da família, algum fala, na minha família nasceu uma pessoa com uma síndrome X ou Y, né? Ela pode ser passada para as outras gerações? O familiar que tem essa síndrome é parentesco de qual parte? Se é da parte masculina ou da parte feminina? Quando ocorreu o evento e os exames que eles possam fazer. Então, aí nesse grupo nós damos atenção, até então não existe a gestação nesse momento, eles querem um aconselhamento genético às vezes e um aconselhamento pré-nupcial, que se dividem tanto nos exames que o próprio indivíduo faz para ver se tem alguma doença, ou uma doença sexualmente transmissível, ou se tem uma possibilidade de um diabetes, ou se já é um hipertenso, né? E tem aquele que vem, às vezes, com histórico de alguma doença genética na família, que quer fazer um aconselhamento genético, ver a necessidade de fazer algum exame na área genética, que hoje nós já temos essa possibilidade. Então, esse é um grupo de pessoas. E o outro grupo é aquele casal ou aquela mulher que já vem com concepto. Ela já está grávida e ela vai fazer o acompanhamento dessa gestação.
Tá certo. E hoje, eu vou fazer uma pergunta difícil para você, porque eu acho que é difícil para mim também. Como nós somos médicos, eu creio que é uma pergunta difícil. Mas, como você é médica e é estudiosa, e creio também que os seus estudos estão muito mais avançados do que os meus estudos, eu tenho a plena certeza disso, mesmo porque os meus estudos estão um tanto que limitados, né, pela minha própria situação pessoal, situação política e assim por diante. Então, mas você não, você sempre está estudando, eu vejo que sempre você estuda, acompanha e tal. Uma pergunta que é tema de muitos casos hoje, né, dentro da neurologia, dentro da psicologia geral, dentro da psiquiatria, dentro de fatores multidisciplinares como questão social, enfim, são várias situações que nós encontramos na seguinte, entre aspas, doenças. O autismo. Você acha, na sua experiência de médica, durante todo esse período, a evolução, a facilidade que nós temos de hoje de diagnóstico, de diagnosticar, o diagnóstico da doença autismo, ela tem aumentado, isso é fato. Agora, você crê cientificamente, o que você acha? Você acha que tem algum componente genético associado ao componente fenotípico, ou seja, ao componente das questões ambientais na influência de nascer uma criança autista? Então, o autismo, ele sempre existiu, só que ele está sendo muito mais estudado agora. Aparentemente, nós estamos com um aumento de indivíduos com o espectro autista. A gente coloca espectro, por quê? Porque existem várias divisões no autismo. Tem o autismo grave, o autismo moderado, o autismo leve. Nós antes demorávamos mais para fazer o diagnóstico. Por quê? Porque são várias nuances que vão levar ao neuropediatra a fazer o diagnóstico. Durante o pré-natal, claro que nós não conseguimos fazer esse diagnóstico. Por quê? Porque o que nós fazemos é o acompanhamento da mãe, fazemos a ultrassonografia, muitas vezes morfológica, e o espectro autista ele não tem nenhuma alteração física. Fisicamente, ele é normal, ele não tem nada que você vai dizer, hoje, pelo menos hoje em dia, dentro de uma ultrassonografia, da qual você faça desse feto, que ele tem algum problema de autismo. Não aparece, até agora não sabemos. Existem algumas doenças genéticas, que aí já cai na doença genética, que ela também configura com o espectro autista. Então, tem doenças genéticas que têm o espectro autista envolvido e tem um indivíduo que não tem doença genética nenhuma e que ele tem o espectro autista, em suas várias nuances, na moderada, na grave e na leve. Então, começam-se os estudos, né? Por que hoje nós temos mais autistas? Primeira coisa, o nosso pré-natal melhorou muito, então os indivíduos nascem mais. Com essa melhora do pré-natal, obviamente que nós temos mais pessoas nascendo, mesmo que a mãe tenha uma patologia, que a mãe tenha uma diabetes, que a mãe tenha uma pressão alta, que a mãe tenha um hipotiroidismo, ou qualquer outra doença que ela venha a ter, como o pré-natal ele está muito bom hoje, ele melhorou bastante, nós podemos fazer vários exames, nós levamos essa gestação até o fim dentro daquela doença que a mãe tenha, óbvio, né? Porque muitas vezes nós temos até que antecipar os partos. Mas, enfim, os indivíduos estão nascendo e estão sobrevivendo mais. Mesmo que ele nasça prematuro, hoje, com os avanços da neonatologia, ele consegue sobreviver e avançar e crescer. Então, nisso nós temos o quê? Como nós temos pré-natais melhores, como nós temos uma neonatologia melhor hoje, nós temos um berçário melhor, nós conseguimos fazer com que o indivíduo nasça e cresça e tenha a sua evolução. Aí, o que acontece com isso? Logicamente, nascendo mais, obviamente, nós teremos mais pessoas que teriam o espectro autista, mas que não chegaram nem a nascer ou que não chegaram a sobreviver,
Antigamente nós não tínhamos e hoje nós temos. Então, isso faz com que haja um aumento dos indivíduos que conseguiram vingar, entre aspas, que conseguiram nascer. Outras coisas também que dizem hoje, são estudos ainda, o nosso modo de vida, a poluição, acham que a poluição está envolvida no espectro autista. E Acho que a alimentação também industrializada, hoje, muito embutido, algumas pessoas, claro, né? Então, isso também acham que tem um aspecto autista. Outra coisa, alcoolismo. Antigamente, as mulheres bebiam menos. As drogas também, as mulheres antigamente usavam menos. Antigamente que você pode falar há 20, 30 anos atrás. O consumo de álcool e de droga pelas mulheres era bem menor. Hoje em dia, já está ficando tudo homogêneo. E as mulheres estão bebendo tanto quanto os homens e até usando drogas. E as drogas também, elas vão mudando, a gente vai vendo todo dia. Hoje tem muita droga sintética. E cada dia tem uma droga sintética diferente, tem drogas que nós nem sabemos o que tem. Então, quando elas surgem no mercado de drogas, né, ainda tem, os cientistas ainda têm que analisar para ver o que tem ali. Até então, essa moça, né, resolveu engravidar, ou não, ou por acaso, e naquele período que o início da gestação é muito importante, ela fez uso daquela substância química, e aquilo pode afetar também o feto e pode gerar também uma das doenças, né, que seria o espectro autista, pode ser também. E o alcoolismo também aumentando, né, e durante esse período em que a mulher engravida, ela não está com intenção de engravidar e ela está fazendo uso dessas substâncias no início, pode levar a várias doenças, inclusive, né, dizem, estão sendo feitos estudos do autismo. Por isso que nós achamos hoje que aumentou, por vários fatores. Pré-natal melhor, neonatologia melhor, fazendo com que o pré-natal, o indivíduo consiga nascer com a idade gestacional mais avançada, o berçário mais avançado, fazendo com que o indivíduo realmente consiga sobreviver, e a mudança comportamental dos seres humanos hoje, tanto na poluição do ambiente, quanto na alimentação e quanto ao uso de substâncias que podem estar associadas a vários tipos de malformações, inclusive o espectro autista. Existe também a parte genética, claro, tem famílias que não têm nenhum desses fatores envolvidos e que nascem autistas também. Então, uma série de fatores que estão contribuindo para que tenha um aumento desse indivíduo. E o que nós podemos fazer hoje é um tratamento. Por quê? Quando você detecta precocemente e você começa a tratar esse indivíduo com o espectro autista, ele vai ter uma evolução bem melhor. Ele pode chegar na vida adulta normalmente e passar totalmente desapercebido. E esse desapercebimento, né? Vamos criar uma palavra. Está criando uma palavra. Estou criando uma palavra aqui. Esse desapercebimento é um tanto que controverso, né? Por quê? Porque se deixar com que a natureza tome conta, fica um tanto que só algumas pessoas dentro desse espectro ela se desenvolva e, inclusive, pode até se tornar expoente dentro da humanidade. Porque eu acredito piamente que uma pessoa que nem o Leonardo da Vinci teria sido autista. Eu não tenho dúvidas. Ah, mas por que você está dizendo isso? Porque pelo passado, pelos feitos, pelas condutas, pelos registros intelectuais dele, eu tenho praticamente a certeza que ele era uma pessoa autista. E dentre outras grandes personalidades da humanidade, passaram despercebido esse diagnóstico, autismo, e se tornaram expoentes. E muitos também, de uma forma gigantesca, muitos foram colocados à beira das sociedades, inclusive se comprometendo com a própria vida e a vida dos familiares. Então, hoje, sem dúvida, o que a doutora falou, né, em síntese, é fazer o diagnóstico precoce para que futuras gerações também não tenham tanto comprometimento e tenham condições de fazer um diagnóstico precoce. Porque uma vez detectado, se for, vamos supor,
Então, se for detectado geneticamente, a felicidade daquela família, daquela pessoa vai ser interrompida porque teve esse diagnóstico? Claro que não. Não é verdade? Não. Então, o que tem que ser feito é lançar mão de diagnóstico precoce, Sim. aquilo que a doutora acabou de colocar aqui, que eu acredito piamente que fazendo um diagnóstico precoce, o tratamento, a orientação, tanto para a pessoa acometida, mas como para a família e para a sociedade caminhar equilibradamente, o diagnóstico precoce é fundamental. Então, a importância disso, o que eu quero dizer? O pré-natal, portanto, é fundamental. Mas, além do pré-natal, dá para se entender que a parte da orientação, do conhecimento, de adquirir conhecimento, tanto do casal, que ali se propuseram a formar uma família, a orientação entre os dois e a família, associado a conhecimento. E esse conhecimento não tem outra forma de se colocar dentro do seio familiar com o quê? Pré-natal. Antes do pré-natal é educação familiar e educação pessoal. Então, veja como as coisas estão, né? As coisas se entrelaçam de uma forma harmônica para que nós possamos ter uma sociedade mais feliz, sempre, constantemente, buscando mais felicidade dentro do seio familiar, tendo a felicidade instituída lá, a sociedade também conviverá com felicidade. Com certeza. Existem inúmeros tratamentos em várias áreas, né, porque depende do tipo, do grau. Essa criança vai precisar de um tratamento ou de outro, ou de vários tratamentos associados, mas eles já existem, estão aí. Nós, como sociedade, temos que fazer força para que todos tenham acesso. Então, é muito importante a gente dar acesso para todas as camadas da população. Por quê? Porque é um indivíduo que nasceu, é uma pessoa, é um ser humano que merece amor, respeito, carinho, e tenho certeza que com todas essas ações juntas, tanto o tratamento médico, óbvio, como o tratamento psicológico e o tratamento familiar, essa pessoa vai ter um desenvolvimento feliz, vai ser um ser humano produtivo e, às vezes, muitas vezes, muito mais produtivo ainda do que os outros, né? Pela sua aceleração, né? Pelo seu modo de ver o mundo, né? Que é outro modo de ver o mundo. Eu acredito nisso. Tem uma modalidade de tratamento que eu tenho observado e tem dado muito resultado. Não só pelo fato de eu gostar de cavalos. Eu adoro cavalos, adoro animais, mas cavalo, para mim, eu tenho como se fosse uma convivência pessoal, familiar, porque lá na roça eu tive convivência com o cavalo, que o cavalo fez parte da nossa família. E hoje eu percebo que o cavalo tem uma modalidade chamada ecoterapia. Outro dia eu fui observar, a gente pode estar falando disso só especificamente da parte de ecoterapia, eu fui observar o tratamento de pessoas que eram acometidas de autismo, de outras doenças sindrômicas que acometem algumas pessoas, e o tratamento de ecoterapia, eu via nitidamente a felicidade, principalmente a felicidade daquela pessoa acometida por muitas vezes por algumas síndromes. E via nitidamente a expressão de felicidade naquelas crianças. E essa expressão de felicidade, ela transbordava tanto que transmitia isso para as mães, para os pais, para os parentes. Então, a ecoterapia é uma modalidade que está lá intimamente ligado no tratamento do autismo, Sim. dentre outras patologias, é claro. Né? Muitas vezes patologias limitantes, para buscar o equilíbrio e assim por diante. Mas falando em autismo, eu vi lá aquelas crianças, nossa, foi muito emocionante. Ainda mais que eu adoro cavalo. Eu tenho um cavalinho lá, que você até andou com aquele cavalinho. O Pampa? O Pampinha, ele é mansinho, ele é dócil. Engraçado que só comigo, que ele é meio assim, né? Ele não quer que... Mas ele, com todo mundo, ele é mansinho, ele é dócil. Então, a ecoterapia é uma modalidade, né? Eu estou avançando um pouquinho isso aí, porque uma hora nós vamos também estar falando sobre a ecoterapia
e o autismo, com certeza, ela também pode ser acompanhado, pode ser fazer uma modalidade de cura, né? Cura que eu digo é acompanhamento para poder viver com felicidade no seio social. Isso, olha, eu tenho visto, tenho presenciado. É algo assim emocionante. Agora, sem dúvida, então, que o pré-natal é fundamental. E depois que nascer? Você lembra quando nós fazíamos parto ali? É muito importante aquele momento, né? Aquele momento de alegria, de felicidade da mamãe ali, quando ela recebe o bebezinho no colo. Eu fazia questão de cara, independente da modalidade do parto, né? Se é cesárea, passamos por algumas evoluções, é claro, mas ultimamente a gente diretamente colocava o nenenzinho no colo da mamãe, e a mamãe ficava toda feliz ali, né? E às vezes o papai, quando tinha coragem de assistir. Mas é importante, né? O papai tem que estar lá. Então, durante o pré-natal, eu acho que o papai tem que estar preparado, se preparar também para que ele participe diretamente do nascimento, para que aquela criança já, logo de início do nascimento, eu vou um pouquinho além, né? Teria que ser até um pouquinho antes. Mas vamos falar de nascimento. Nasceu, a importância desse relacionamento mamãe-bebê naquele momento do nascimento. Como é que você transfere isso para a família naquele momento? O que você tem a dizer desse momento de uma forma assim simples para que as pessoas que estão desejando ter nenê ou estão na fase de ter nenê, qual é a mensagem que você gostaria de passar para aquela família? Eu digo assim, nós temos que ter a nossa responsabilidade médica, né, de quando uma pessoa pretender engravidar, se ela achar que há necessidade dela fazer os seus exames pré-nupciais, é importante. Se ela achar, aí se ela engravidou, é importante o mais breve possível já dar início ao pré-natal, onde nós pedimos vários exames, dependendo da fase gestacional, né? Exames, tanto exames bioquímicos, que são de sangue, quanto os exames ultrassonográficos, que seriam os morfológicos do primeiro trimestre, que vai de 11 a 13 semanas, e do segundo trimestre, que vai de 20 a 24 semanas, e os outros que, porventura, conforme o pré-natal for passando, sejam necessários ser pedidos para aquela gestante, né? Então, o pré-natal ele é dinâmico. Nós temos o pré-natal que nós dizemos, entre aspas, normal, que nós seguimos uma linha, pedimos os exames do começo, do meio e do final, e vamos acompanhando se estiver tudo bem. Caso no meio ocorra algo diferente, aí nós já vamos fazer um pré-natal de alto risco, ou seja, vamos direcionar mais exames para aquela mãe se houver necessidade. E também fazer a orientação, né? Se tiver algum problema durante o pré-natal, como ela deve até se alimentar, o tipo de exercício físico que ela deve fazer, ou não, né? Dependendo do tipo de gestação, enfim, os exames e a conduta dela durante a gestação para que nós tenhamos o parto mais seguro e melhor possível. Qual que é o melhor parto? É o parto que serve para aquela mãe. O melhor parto para aquela mãe pode ser um parto normal, o melhor parto para aquela gestante pode ser um parto cesárea, depende tudo do pré-natal. Então, no pré-natal ele serve para isso, para nós definirmos alguma presença ou não de alguma patologia e a conduta obstétrica. O que é a conduta obstétrica? Que tipo de parto será melhor para aquela gestante? Obviamente que nós falamos o tipo que seria melhor, mas na hora do parto, claro, né, as coisas podem mudar e de repente o parto virar uma cesárea, ou até uma cesárea virar um parto normal, né? Porque às vezes nós temos paciente que fala, eu quero ter uma cesárea. Aí quando ela, estou sentindo uma dorzinha, vai para o hospital, já está nascendo. E tem outros... Tive um caso, nós tivemos na família, né? Na família, a minha cunhada, ela estava preparada, falou assim, Henry, que na família eu sou conhecido como Henry. Henry, eu quero fazer, vamos marcar cesárea, porque o primeiro foi cesárea. O Vinícius foi cesárea, eu também quero que eu... Uma semana, no dia que ela estava sentindo aquelas contraçõezinhas, eu falei assim, nossa, está tendo umas contraçõezinhas. Vamos aguardar. Porque estava um pouquinho adiantado. Estava com 36 semanas. Aí a Laura nasceu, que nasceu uma beleza, quase que nasceu em casa. Então, o Vinícius, o primeiro filho foi assim, ela queria ter parto normal, ela me relatou o caso.
Então ela falou, não, vou ter parto normal. Aí quando ela entrou em trabalho de parto, ela foi para o Pra hospital valer? para ter o parto normal, na hora ela falou, não, eu não aguento, com 3 centímetros, eu quero fazer a cesárea. Aí fez a cesárea. Aí o segundo filho, como o primeiro ela fez cesárea, ela falou, o segundo vai ser cesárea, não está nem aí, bem tranquila. Quando eu estava com 36 semanas, a data correta de nascer geralmente é com 40. Ela começou a sentir um incômodo, mas é só porque está no fim da gestação, nada demais. Aí, depois de umas 6 horas do incômodo, ela realmente entrou em trabalho de parto, ela falou para o marido dela, não, tem alguma coisa, as contrações estão aumentando. Quando chegaram no hospital, já estava com 8 centímetros, meia hora, aí o marido foi para casa pegar as roupas da criança, Já porque eles tinha nascido. acharam que não ia nascer. A criança nasceu sozinha. Nasceu sozinha. Por quê? Porque ela estava tranquila. Às vezes a ansiedade, a mãe tem que estar preparada psicologicamente para o parto, né? Então, às vezes a ansiedade, ela pode atrapalhar no parto. Esse é um caso típico da ansiedade ter atrapalhado. Mas aí quando está tranquila, está preparada, aí a criança acaba nascendo espontaneamente, né? Cada caso é um caso, não dá para falar como vai ser a gestação ou o parto de cada mãe, né? Ou cada gestação, né? Elas são diferentes uma das outras, né? É isso, então o pré-natal é importante. Sim. E aí agora eu vou lembrar de uma situação. Então, durante a gestação, nas suas devidas proporções, e eu já falei aqui neste programa aqui, sobre a questão de como é que nós podemos cada vez mais sermos felizes conforme a nossa qualidade de vida. É justamente para isso. O tripé para a qualidade de vida é o quê? Atividade física, alimentação adequada, correta e um bom tempo de sono, de dormir. Esse tripé, esses 3 pilares fazem parte. Durante o pré-natal, não deixa de ser diferente. O médico pré-natalista ali, que vai estar orientando a mamãe, a futura mamãe e o futuro papai, eles vão estar também orientando todo esse sentido. E às vezes é necessário vitaminas e tudo e mais, né? Então essas vitaminas são o quê? Muitas vezes são necessárias, porém, tendo esses 3 pilares, muitas vezes a vitamina podemos até deixar a desejar. Mas isso depende de caso a caso durante o pré-natal. Mas os 3 pilares são fundamentais. Alimentação adequada, atividade física para gestante e também um sono adequado para gestantes. Maravilha! Então, doutora, estamos chegando aqui no final do programa. Viva Mais Feliz com o Dr. Sato. Hoje nós conversamos uma formação inicial de uma família e com mais segurança, mais felicidades. Eu gostaria que você fizesse as considerações finais para que nós possamos aqui estar encerrando este bloco, este programa de hoje. É assim, planeje sua gravidez se for possível. Se não for possível também, não tem problema. Mas sempre procure o melhor para você e para a sua família. Procure o seu pré-natal, procure os exames, procure o que a medicina e a ciência lhe dá hoje, para que você tenha uma boa gestação, um bom parto, um bom nascimento. É isso aí. Muito agradecido pela participação. Viva Mais Feliz com o Dr. Sato.